Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Os Grandes do Rio. CBF afastou 3 árbitros. Vamos falar do Fluminense, que enfrenta daqui a pouco o Bahia. Vamos falar do Vasco da Gama, pois a chegada de Hugo Moura. E uma notícia urgente: Pedrinho notifica a 777. Vamos falar também do Flamengo, sobre o estádio, algumas informações. Vamos falar do Botafogo. Tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Fique conosco, acompanhe aí que vamos passar essas notícias todinhas. Vamos começar com a informação da CBF. A CBF afastou 3 árbitros após a primeira rodada do Brasileirão. Afastou os seguintes árbitros: Flávio Rodrigues, que apitou Vasco e Grêmio. Afastou André Schettino, que apitou Atlético Goianiense e Flamengo. E afastou Yuri Elino, que apitou Corinthians e Atlético Mineiro. Tá? Foram os primeiros afastados. Também foram bem grotescos nesses árbitros. E vamos falar do Flusão. O Flusão joga daqui a pouquinho. Vai enfrentar o Bahia lá na Arena Fonte Nova, né? Que mudou o nome do estádio, é Arena agora. Arena Fonte Nova. O Bahia que vem bem ofensivo, tá? Eu acho um jogo muito difícil pro Fluminense. Se fosse fazer uma fezinha, ia no empate. Mas o Flu tem time para ganhar. Se jogar o que jogou com o Bragantino no primeiro tempo, tem chance de ganhar. O problema todo do Fluminense são as jogadas aéreas, pois o Martinelli é um jogador baixo, né? Está fazendo a zaga, tem 1,75 m. E os 2 gols que sofreu do Bragantino mostraram isso, né? Então jogada aérea é meio perigoso. Bom que o Bahia também não é time de gigante, né? São baixos também. Mas vamos ver, né, gente? Bahia e Fluminense vão ser 9h30 da noite. O Fluminense não terá Felipe Melo e Marcelo poupados, tá? O Manuel, que treinou bem, já volta pro time, ganha a vaga do Felipe Melo. E por falar em zagueiro, né, o Manuel, o Fluminense também está sendo especulado. Thiago Silva pro meio do ano e Robert Renan, aquele do Internacional, que era do Corinthians, tá? Está sendo especulado no Fluminense. Seria uma boa contratação também, um bom jogador. A escalação do Fluminense é a seguinte: Fábio, Samuel, Manuel, Martinelli, Diogo Barbosa, André, Lima, Ganso, Cano, Arias e Marquinhos, tá? Marquinhos está sendo uma grande revelação, uma grande surpresa do Fluminense e ele está vindo jogando bem todos os jogos, tá? Marquinhos realmente está sendo uma grata surpresa e o Keno abre o olho que eu acho que o Keno não toma a vaga dele agora não, hein? São essas informações do Fluminense. E vamos falar do Fogão, o Botafogo que joga depois, né, amanhã. Tem Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, como sondado, tá? O Botafogo está procurando um zagueiro, está de olho no Pedro Henrique, do Atlético Paranaense. Botafogo, o técnico Arthur Jorge está reclamando do déficit físico do time. O time do Botafogo está cansando muito rápido, tá? E a notícia também é que o Textor será julgado na quinta-feira sobre aquelas declarações contra o Palmeiras. Então o John Textor vai ser julgado quinta-feira. Tomara que o Pablo, né, também pelo Botafogo, estreie, pois o Botafogo está sem o Alexander Barbosa, o Lucas Halter não está vindo bem, então eu botaria a zaga, o Bastos e o Pablo. Fazer esse teste. Vamos ver, eu acho que o Pablo é um bom jogador, pô. Então seria bom para o Botafogo essa substituição, fazer o teste com o Pablo. E vamos falar do Flamengo. O comentarista Caio Ribeiro afirma que o Palmeiras sonha com o Gabigol. O Gabigol é o jogador ideal para o Palmeiras substituir Endrick, tá? O Palmeiras acabou de fechar uma grande contratação do Felipe Anderson, mas o sonho do Palmeiras é Gabigol e ele está de olho nessa situação do Flamengo com o Gabigol, tá? Eu acredito realmente que o Gabigol vai para o Palmeiras, hein? Eu acredito nisso sim. Após reunião na prefeitura, o Flamengo está otimista para reduzir os custos sobre o estádio do Flamengo. Então, por exemplo, já são notícias boas, a reunião foi positiva, o Flamengo está otimista com essa situação. Uma notícia também importante, o Matias Vina, que teve concussão, né, no jogo contra o Atlético Goianiense, já voltou para o Rio, está tudo bem com o jogador, então essas são as notícias do Flamengo. E vamos falar do Vasco da Gama, onde tem uma bomba. Pedrinho notificou a 777. Eu já vou voltar nesse assunto. Vamos falar aqui do Vasco primeiro. Hugo Moura chega ao Rio, tá? O Vasco da Gama pagou 11 milhões pelo jogador, comprou 100% dos direitos dele.
ficou 5,5 milhões para o Atlético Paranaense, que era detentor de 50% do jogador, e 5,5 milhões para o Flamengo, que era o dono dos outros 50%. Então o Vasco deu dinheiro ao Flamengo. A rivalidade está brava, mas quer o jogador, o Flamengo é o dono, tem que pagar. E já fez se efetuou, né, essa compra e vai pagar o Flamengo esse valor. O jogador tem 26 anos de idade e com essa opção, né, de vir para o Vasco, né, a escolha dele foi também por um bom motivo, ter a oportunidade de jogar e a dobra do salário, tá? O jogador está dobrando o seu salário. Ele foi perguntado sobre a base que ele fez no Flamengo, se isso afetava ele, tinha algum problema jogando no Vasco. O jogador falou que não, motivo nenhum. Ele só fez a base no Flamengo, o que passou, passou, e ele é profissional. Vitória quer o atacante David do Vasco, tá? Hoje a Vitória negociou com o Inter, que é o dono do passe do jogador. O Internacional autorizou a compra, a Vitória ofereceu 3 milhões de euros, mas o Vasco vetou. O Vasco tem isso no contrato, pode vetar qualquer compra, e o Vasco tem a opção de compra até o fim do ano, se o jogador jogar 60% das partidas. Acredito que o Vasco vai comprar o jogador sim, tá? O Vasco, né? A bomba do dia, Pedrinho notifica a 777. O Pedrinho quer garantias bancárias, tá? O Pedrinho notifica a 777 e pede garantia do aporte de 270 milhões que tem que ser pago até setembro. A 777 se sentiu ofendida, tá? Ela falou que o teor da nota do Pedrinho é um teor agressivo. Falou que fizeram uma reunião de pais e o Pedrinho vem com isso, estão surpresos. Mas Pedrinho alega que, a 77, né, no caso, alega que não precisa dar garantias, pois o acordo firmado em contrato já é a garantia com as datas que representam isso. Então, por exemplo, eles têm a data para pagar no contrato, se não pagar, aí sim, então aquelas datas já é a garantia que eles têm que pagar. O Pedrinho tem que pedir garantia bancária, não. Eles vão pagar na data, essa é a garantia que eles têm. Eles não têm dinheiro, né, gente? Então estão empurrando com a barriga o máximo que eles podem. Aí vai tirar do Genoa, vai tirar de um outro, vai juntar, vai pagar, depois pega de volta, igual eles fizeram da outra vez. Então, são isso. O clima tá tenso em São Januário, tá brabo. Então, gente, pessoal, muito obrigado. Tamo junto.